Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live hoje. O nosso convidado, o Dr. Renato Scocchi, daqui a pouco a gente vai chamar ele. Eu vi aí que estão perguntando o tema de hoje, né? A gente vai falar do início da advocacia. A gente convidou o Dr. Renato porque, apesar dele ser um jovem advogado, mas ele já tem um caminho já percorrido e muita experiência para dividir com a gente. Então a gente vai bater esse papo com ele para falar dos desafios, das dificuldades que a gente tem, né? Todo advogado tem. E daqui a pouquinho eu vou chamar ele. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando, que está entrando aqui com a gente. Acompanhe as nossas lives, serão semanais. A gente pretende que toda terça-feira tenha um advogado falando do início da carreira. E eu queria aproveitar para agradecer o presidente Marcos Galves pelo apoio que ele dá para a nossa comissão da Jovem Advocacia. A gente levou a ideia até ele apoiou a gente, incentivou e sempre está do nosso lado quando a gente precisa, né? Então eu vou chamar o Dr. Renato. Mandar o convite para ele. A gente começa a bater um papo. O doutor Renato, além de advogado. Doutor, tudo bem? Boa noite. Fala, doutor. Doutor Renato. Doutor, a gente vai bater um papo bem legal. Eu queria agradecer o doutor ter aceitado o convite para conversar com a gente, mostrar esse começo, que apesar do doutor também estar trilhando, né, esse começo, mas parece que o doutor aí já tem um caminho, já tem muita história. E tem sim. E eu queria muito que o jovem advogado te ouvisse nesse sentido de iniciativa, de correr atrás, de não desistir, de enfrentar a dificuldade, né? E valorizar o jovem advogado. Que às vezes o jovem advogado se sente até com vergonha de se assumir como jovem. Às vezes o advogado pensa assim, nossa, se eu falar que eu sou jovem advogado, vão achar que eu não tenho experiência, não vão confiar no meu trabalho. Tanto é que eu já fiz o convite aqui, refaço, quem for da Jovem Advocacia, quem tiver até 5 anos de inscrição, vem trabalhar com a gente, vamos trabalhar junto, vamos dividir ideia, vamos dividir experiência, que é isso que a gente está tentando fazer com as lives. Então, doutor Renato, eu vou passar a bola para o doutor e vamos batendo um papo, vamos deixando fluir. E gostaria de agradecer mais uma vez. Doutora, você sabe que é um imenso prazer falar para a Jovem Advocacia, porque é a minha paixão de vida dentro da advocacia, além da própria profissão, é a Jovem Advocacia como um todo. Eu tenho muito orgulho da subseção, do nosso presidente Marcos Galves. Costumo dizer para todo mundo que sou da melhor subseção do mundo, que é Mirassol, porque eu sou apaixonado por Mirassol e não existe cidade melhor do que Mirassol, e fico muito feliz de ter uma coordenadora de comissão, que nem a doutora, que está se empenhando e está correndo atrás e colaborando com a Jovem Advocacia de uma forma grandiosa. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz e agradeço também ao presidente. E estou vendo muito amigo meu aqui já entrando. Pô, estou feliz demais que vocês estão aqui. Caso o doutor pode ficar à vontade para cumprimentar alguém que entre aí. Eu Valeu. Conheço poucos advogados, a doutora Mariana Galli, que sempre me dá um apoio quando eu preciso, doutor Fabrício. Então, isso que eu queria que você falasse com a gente também. O jovem advogado, ele fica perdido, ele não conhece esse meio, os advogados já com a profissão caminhando, parece meio que distante da gente, sabe? E eu queria perguntar para você isso. Quando você se formou, eu queria que você falasse da sua formação, da faculdade, de quando você se inscreveu. Eu queria que você demonstrasse para a gente o seu sentimento, assim, peguei a carteirinha, e agora? Você teve um advogado que te ajudou? Você teve alguém que te abraçou? Ou não? Ou você também teve esse sentimento do jovem advogado de falar assim, parece tudo tão distante? Eu queria que você falasse isso para a gente. Na verdade, doutora, eu não era para ser advogado, eu prestava medicina. E aí, na época que eu prestava medicina, falei assim, Tudo a ver. Vou realizar o sonho da minha mãe em ser médico. Mas naquela época, lá em 2010, não existia financiamento, as coisas eram difíceis. Eu venho de família muito simples,
Eu vim de baixo, eu fui um dos primeiros da família a ter um diploma de nível superior assim na área da advocacia. Não tenho ninguém na área da advocacia. Tudo o que eu vejo, eu me inspiro e me espelho em outros advogados. E foi assim que começou. Eu passei na OAB antes de terminar a faculdade, eu não era... espero que a minha coordenadora não entre aqui, mas eu não era um aluno exemplar na faculdade, mas passei no exame de ordem no 9º período. E dali para frente eu falei assim, não, é um desígnio da vida, eu preciso advogar. E aí você começa de fato, peguei a carteira, o que eu faço da vida? Eu comecei fazendo o que todo mundo tem que começar fazendo, contando para os outros que você é advogado. Então, falei para minha mãe, se a senhora tiver algumas amigas que estão precisando de algumas coisas aí, ó, meu cartão, é assim que começa. Você não consegue começar grande, não tem como começar grande, ninguém começa grande. Principalmente quem não vem de uma família na área jurídica. Eu não tenho ninguém da família na área jurídica. E eu comecei fazendo coisas de sejusc, de conciliação. Eu tinha medo de peticionar inicial, né? Nos primeiros processos, o que eu fazia? Eu descia lá no sejusc, conversava com a Lu Bassan, não sei se você conhece, lá do sejusc. Conheço, uma querida, Luciana. Isso, e aí o que eu fazia? Eu levava o cliente, a minha primeira cliente foi uma amiga da minha mãe. E eu levava lá e falava assim, ó, conta seu caso aí para ela, que ela faz a inicial ali, e se eu juntava a procuração, se não desse acordo, já subia para o juiz daquele jeito. Porque a gente, quando está no início, a gente é muito inseguro. E com o tempo parece que a insegurança talvez ela não vá embora, ela dá uma diminuída. E no início, não tem outra alternativa se você não contar com a ajuda das pessoas ao seu redor. Para saber como você tem que fazer, para tirar dúvidas. Isso é uma coisa que o jovem advogado sempre vai ter. Eu sempre tenho amigos que estão aqui na live que são advogados mais experientes do que eu. Estou vendo o doutor Diogo, meu amigo de infância, meu irmão de vida. Outro dia, não pouco tempo atrás, eu liguei para ele e falei assim, cara, pelo amor de Deus, faz uma listagem aí com o nome das ações para mim, porque eu sou péssimo para nomear ação, sabe? Porque cada ação tem um nome. Aí ele falou, você tá de brincadeira comigo? Eu falei, não, cara, não entendo. E é assim que funciona. Quando você não sabe o que você tem que fazer, você tem alguma dúvida, você tem duas alternativas. Recorrer aos livros, que eu acho que é fundamental, e recorrer aos amigos. E esses amigos é onde começa o networking. A partir do networking que você faz as melhores ponderações para você conseguir analisar quais causas você está na sua área ou não. Isso é uma outra coisa que o jovem advogado também tem que aprender. Fazer aquilo que gosta. Não dá para fazer tudo. Minha vontade, às vezes, é fazer tudo, mas eu não consigo navegar em outras áreas que eu não me sinto bem. Então, aí você vai criando parcerias, você vai repassando ações, fazendo esse network dentro da própria OAB, e é uma coisa que a OAB ajuda muito, você conhecer pessoas, conhecer advogados mais velhos assim, com mais tempo de profissão, e alguns podem não querer ajudar, igual você estava me contando em alguns casos que isso já aconteceu. Mas façamos o seguinte, quando encontrarmos um desses advogados, a gente agradece a oportunidade, falou, obrigado, valeu, e vamos para algum outro jovem advogado que domina a área, ou para algum advogado mais experiente. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu recorro ao presidente Marcos Gauss, falo, presidente, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? Eu não sei o que está acontecendo. Ele sempre ajuda, e isso conta muito, porque dentro da nossa profissão existem mais advogados que querem ajudar os jovens advogados do que aqueles que simplesmente querem tergiversar para a gente, fazer de conta que o jovem advogado não existe. E o jovem advogado é uma força motriz dentro da OAB em todos os níveis, tanto na subseção, na seccional e no Conselho Federal. Estou vendo aqui alguns amigos presidentes jovens, Dr. Paulo de Minas. Esse pessoal tem uma força muito grande da jovem advocacia e eles ensinam e inspiram muitos jovens advogados, como eu. Por mais que eu ocupe uma posição na Comissão Nacional do Conselho Federal, eu me inspiro muito nesses presidentes jovens de seccionais que estão aqui, que nem o Dr. Paulo, que acabou de mandar a mãozinha aí, que é o presidente
da jovem de Minas Gerais. Então, o segredo para começar é dizer para os outros, falar para as pessoas mais próximas que você é advogado, que você pode ajudar em alguma coisa, você não pode fazer captação. Isso daí é muito bom. A gente tem aquelas aulas do presidente Marlon, lá de Jales, que ele ensina muito bem essa questão do que é infração ética ou não. Esse é um exímio presidente, excelente palestrante nessa área. Você não pode fazer captação indevida, mas você pode falar para as pessoas que você é advogado. Se precisar de alguma coisa, você está à disposição. E fazer network com os próprios advogados, fazer parceria, trocar aquilo que você não consegue dominar, você troca com outros advogados. No começo do ano, a gente se reuniu, né, o grupo da Jovem aqui, e a gente teve esse bate-papo de se unir, de um frequentar o escritório do outro, de divulgar também o trabalho do outro jovem também, de no seu próprio perfil da rede social, porque eu aconselhei elas, né, o que eu percebo? Você não precisa criar um perfil profissional em separado do seu pessoal, porque se no seu perfil pessoal você já começa a divulgar o seu trabalho, as pessoas que já te acompanham, que só te viam como vizinho ou como parente, elas vão ver assim, falando, nossa, olha lá, ele é advogado também. Olha, tá no fórum, né? Olha, tá peticionando. Então, a gente teve essa conversa de se divulgar para a família, divulgar para os amigos. A gente também bateu um papo sobre fazer grupos de estudos, que a gente também estava querendo fazer. Mas o que eu noto é quando surge uma dificuldade prática, porque a gente corre lá para o Vadmecum, corre para a lei, corre para a jurisprudência, mas a insegurança é tão grande que a gente queria muito ouvir um advogado experiente na área. E essa semana aconteceu isso. No domingo, uma jovem advogada jogou uma dúvida lá no grupo e todos os jovens advogados tentando ajudar, mas todos com insegurança. E aí eu coloquei lá, falei assim, gente, a única pessoa que me socorre é a doutora Mariana Galli. Aí a doutora Ana Beatriz falou, tem o doutor Renato Scott, tem o doutor Marcos também que socorre a gente. Aqui em Mirassol eu fico triste por... Eu ia lançar assim, eu comentei com o pessoal, eu vou lançar uma campanha, adote o jovem advogado. Um incentivo para um advogado de carreira, meio que dar esse apoio. Eles enxergam a gente às vezes como concorrência, e eu acredito que o sol brilha para todo mundo, tem cliente para todo mundo. O cliente que gostar do seu perfil vai te procurar. O cliente que gostar do meu perfil vai me procurar. E todo mundo precisa de apoio no começo, né? Todo mundo que está começando agora já é um campo tão, às vezes, fechado. E eu sinto que na OAB, principalmente participando de comissões, a gente começou a ter contato com pessoas que eu não conhecia. Inclusive, eu tenho um relato pessoal com o doutor, que acredito que vi pessoalmente 2 vezes. E a primeira vez que eu vi lá na casa, numa reunião, a postura que o doutor tem e os elogios que o presidente Marcos e o Falso também dirigiu a você, a gente olha e fala assim, nossa, será que ele conversa comigo? Será que se eu chegar até ele fazer uma pergunta... A gente tem isso, doutor, infelizmente, o jovem advogado, a gente tem essa falta de proximidade. Então, eu queria perguntar assim para o doutor, aí o doutor começou com essa divulgação, começou com esse network, o doutor teve uma área que o doutor gostou mais e começou a se investir mais em determinada área? Eu vou aproveitar aqui, mandar um abraço pro meu amigo Pedro, que estudou comigo, e pro pessoal da catequese. A gente tem um grupo que chama Catequese, estou vendo meus amigos aqui, o Jorgas, o Henrique, o Marcos, tá todo mundo aqui, grandes amigos. Quando a gente começou essa questão meu perfil pessoal é uma tragédia, né? Porque eu não tenho perfil profissional, mas meu perfil pessoal é uma tragédia, porque eu só posto, ou eu posto foto de meia, ou gravata engraçada, aí uma coisa ou outra do mundo jurídico. Tem alguns clientes que estão no meu perfil, me acompanham e gostam de ver isso, né? E acho interessante de ver o tipo de vida que o advogado deles leva. Eu não acho muito interessante, mas é o meu jeito de levar. E eu acho que o segredo tem algumas áreas que eu gosto de direito público, né? Que envolve mais questões constitucionais. Esse pessoal que eu acabei de citar desse grupo de amigos de Rio Preto, a gente terminou
uma pós-graduação em Direito Médico, que é uma área também muito legal de se explorar. Mas eu acho que o grande segredo para você dominar uma área e se dar bem nela é você se expor. O jovem advogado precisa se expor. Ir na rede social, fazer que nem o pessoal aí eu vejo do RCM Advogados, que é a doutora Ana Beatriz, a doutora Gabriele. Até ontem eu estava vendo uns stories dele até meia-noite, debatendo tese de defesa que eles postaram. Tem que se expor. O jovem advogado tem que se expor. Não existe outro caminho, principalmente para aqueles que não têm empurrãozinho. Eu não tive empurrãozinho. Que eu precisei fazer? Eu precisei me mostrar de alguma forma. E as pessoas precisam olhar para você e saber que você é advogada e que você é advogado. Por isso eu falo, muito cuidado com vestimenta, assim, não precisa ser exagerado que nem eu, usar uma gravata colorida, umas meia com cabelinho do Trump, essas coisas, não precisa disso tudo. Isso é perfumaria. Mas as pessoas precisam olhar para você, saber que você se expõe, saber que você é aguerrido, que você vai até o final e que você está disposto a lidar até com as questões mais inimagináveis da situação do cliente. Então, o cliente só vai sentir confiança no jovem advogado não porque pelo tempo de carreira. Você fala assim, pô, mas eu te vi aquele dia lá, será que você conversa comigo? Eu acabei de fazer 2 anos de carreira. Então eu tenho 2 anos de jovem advogado. Eu sou muito jovem na área. E eu também sou cheio de insegurança. Eu não sou um cara 100% seguro nas coisas que eu não conheço. Nas coisas que eu domino, eu sou 100% seguro. Mas para você ser 100% seguro, você precisa trocar informação, recorrer aos livros. Já teve inúmeras situações que depois eu posso contar, que eu não sabia o que fazer. Eu tive que recorrer aos livros, porque advogados mais experientes não sabiam o que fazer. Vou dar um exemplo rápido. Eu impetrei um mandado de segurança na Justiça Federal em Rio Preto, declinou competência, porque a autoridade coatora era de Brasília, foi para Brasília, o juiz federal de Brasília suscitou o conflito de competência e aí travou. E aí eu não sabia o que fazer. E aí o direito, o objeto do mandado de segurança ia acabar se perdendo, porque era uma questão de concurso, essas coisas, e ia se realizar a prova. E aí eu não sabia o que tinha que fazer. E aí eu comecei a ligar para alguns advogados mais experientes, falando, o que eu faço agora? Vai para o STJ? O que eu faço? Sobe para o STJ para decidir o conflito. Só que nesse meio tempo, como que eu faço para o processo andar no STJ? Aí eu ligava para os advogados mais experientes. Como que eu faço para andar? Não sei, petição avulsa, não sei o quê. Aí tem um instituto de tutela provisória específica que lá você vai, era um recesso do judiciário, você peticiona direto para o presidente, dá encaminhamento. E isso eu não encontrei no advogado mais experiente. Eu tive que encontrar nos livros. Então, ficar fazendo essa ponte com advogados mais experientes nem sempre é garantia de que a jovem advocacia é subserviente aos advogados mais experientes. Às vezes a gente consegue encontrar o caminho pelas nossas próprias pernas. E isso é muito legal, porque o que todo mundo sabe, todo mundo tem acesso no nosso campo. Algumas pessoas gostam mais. Então, por isso que você vai se especializando. Mas o acesso, em alguns determinados casos, é igual para todo mundo. Por exemplo, eu não sei, se eu tiver que falar com o delegado, eu vou ter que ligar para a doutora Mariana, falar assim, não consigo nem falar com o delegado, não sei nem o que eu falo para ele, tenho medo de sair preso. Então não é uma área que eu navego. Então é uma área que eu vou necessariamente precisar daqueles que são exemplares no que fazem, que nem a doutora Mariana. E eu acho que para você desmistificar essa peixe que o jovem advogado tem, que ele não é competente, é só mostrando serviço. Não é mostrando que... Não é resultado, porque a gente não vive de resultado, né? Advocacia não é uma profissão de resultado. É uma profissão de meio. Então, você tem que mostrar que você vai fazer aquilo com afinco. Eu acho que é o grande segredo do jovem advogado é mostrar, se dedicar para o cliente, parar com esse negócio, de final de semana eu não atendo o cliente, horário comercial. Jovem advogado tem que atender o cliente de madrugada. Tipo, num feriado. Vai falar, pô, mas não é vida, mas a gente está no início. Tem muita gente na nossa frente, a gente está no início, a gente tem que mostrar algum diferencial. Então vira amigo do cliente, conversa as coisas estritamente necessárias do processo, trate com respeito, saiba conduzir o processo e saiba principalmente que você
não é um advogado só de causas grandes. Vai existir alguma causa que não é tão grande para você como advogado, mas para aquela pessoa que está pedindo a sua ajuda, aquilo é muito grande. Então, também o mal do jovem advogado é achar que as coisas grandes têm que vir muito depressa, e não é assim que funciona. Tudo dentro da advocacia é grande para alguém, geralmente para a parte que está pleiteando direito, ou se defendendo, enfim. Então, encare todos os processos, por menores que eles sejam, como processos grandiosos. E eu tenho certeza que fazendo desse jeito, você acaba se sobressaindo, inclusive a advogados mais experientes. Os advogados mais experientes que estão aí na live, me perdoem, mas é uma opinião de um simples jovem advogado. Se dedique ao cliente e à causa, que o resultado certamente vem. A gente tem que fazer a gente tem que se dedicar independente do tamanho da causa. E aproveitando esse gancho, quando o advogado se inscreve, às vezes a gente recebe a seguinte orientação: se inscreva na assistência para você ganhar experiência. E eu acabei me inscrevendo, mas com muito medo, porque apesar de ser assistência, o cliente merece todo o respeito e cuidado nosso, e cautela em montar a ação. E eu acredito, eu fico até com medo. Todo cliente meu da assistência, eu redobro a atenção, eu busco, eu pesquiso, porque não é menos importante. Não é porque você foi nomeado que é menos importante. O doutor acha que se inscrevendo na OAB, deveria esperar um tempo até se inscrever na assistência? Ou isso não influi, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu particularmente preferi não me inscrever na assistência. Eu preferi tentar nadar sozinho. Só que a assistência, eu converso muito com o presidente Marcos Galo sobre isso. A assistência é muito importante para você pegar a mão da coisa, entendeu? Então, assim, como eu preferi trilhar um caminho mais específico desde o início para aquilo que eu gosto, a assistência ficaria muito, tipo assim, muito cheio de campos que eu não me sentiria à vontade, por mais que você pode optar. Mas a assistência você acaba sendo nomeada independente daquilo que você gosta. Então, eu preferi não me inscrever na assistência. Mas eu vejo na assistência, até para advogados mais experientes, um campo muito bom, e para o jovem advogado é aprendizado puro, porque você não vai aprender a prática na faculdade, você não vai aprender a prática nessas lives, você não vai aprender prática em curso, você vai aprender a prática fazendo processo. Não tem outra situação. E quando você não faz a captação boa, a captação regular do processo, a assistência te ajuda muito. Inclusive, a assistência te projeta para outros casos, porque às vezes você pega um caso de assistência, aí o caso da assistência tem um amigo, uma tia, um tio, que acaba te colaborando e trazendo um outro caso fora da assistência. Então, a assistência judiciária é essencial para o jovem advogado. A doutora Mariana Gali está comentando aí que ela se inscreveu na área que ela atua, né? Talvez isso seja importante também, né? Às vezes o advogado tem mais facilidade na área civil, aí ele pode optar por se inscrever só na área civil, Sim, ou só na área criminal, né? Evitar, tentar pelo menos na primeira vez, no primeiro ou segundo ano, ir devagar, né? Um passo de cada vez, para ir conhecendo o território, peticionando, frequentando fórum, audiência, e conforme vai crescendo a confiança, talvez ele se inscreva em outras áreas, né, da assistência também. sim. O que eu queria ver com o doutor? Nesse começo seu, já teve alguma situação do doutor estar numa audiência com um advogado mais experiente, e o fato de você ser jovem advogado fez alguma diferença nisso? Em questão de respeito, em questão de hierarquia, alguma vez o doutor já se sentiu prejudicado por ser jovem advogado? Então, antes de responder, eu vou mandar um abraço pro doutor Arthur Toledo, também jovem advogado, meu amigo de infância, está aqui. Também gente, tem gente pra caramba que tô feliz, meus amigos todos aqui. Vocês não sabem como vocês são importantes pra mim, cara. Vocês não sabem como vocês fazem a diferença na minha vida. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Putz, Não é todo mundo que assiste live, viu, doutor? Eu já tô falando pro senhor. O pessoal tá cansado de live, ninguém quer assistir live. Quem tá aqui é porque tá com a gente. E eu decidi fazer no final, né? Quando todo mundo parou, eu falei, não, então vamos fazer. O Vitor também e o Alan, que é do nosso grupo da catequese, estranho falar catequese, mas é nosso grupo da pós-graduação,
Doutora Marina também aqui. Tem o pessoal perguntando o que que é minha pulseira. Minha pulseira, depois eu conto o que que é minha pulseira. E cadê? Tinha outra pergunta aqui. Aí, perguntando que pulseira é essa. Vou responder a tua Pulseira é. pergunta. Numa audiência, a prática da audiência é muito importante, né? Então, saber se portar na audiência facilita muito o caminho. Eu, felizmente, por enquanto, eu não tive nenhum problema de prerrogativa, nenhum problema de ego inflado de outros advogados. Eu ainda não sofri com isso. Mas eu aprendi uma coisa, sendo estagiário de um magistrado em Mirassol, que tudo dentro da audiência depende de como você se porta. A partir do momento que você for menosprezado dentro de uma audiência e você se sentir incomodado, você tem por obrigação reagir. Reagir educadamente. Reagir à altura. Se você perceber que a outra parte está perdendo a urbanidade, lembre ele, fala assim, doutor, meu colega de profissão, cadê o princípio da urbanidade? Para que? Qual a necessidade disso? E aí você acaba desarmando. É lógico que vai ter alguns arrogantes que vão manter aquilo, fazer uma encenação, porque a audiência também, dependendo do tipo de audiência, é uma encenação. Que os magistrados não ouçam isso, mas tem um pouco de encenação na audiência ali, o jeito que você pergunta, essas coisas. Tem um pouco dessa questão dentro de uma audiência, apesar de ser um ato extremamente sério. Então, quando estiver numa situação que você se sentir humilhado por alguém, reage à altura, mas sem agressividade. Eu sou um pouco impetuoso, assim, então eu chego, cumprimento o advogado da outra parte, mesmo sem conhecer, eu tento manter a urbanidade antes mesmo de entrar na sala de audiência, porque aí você quebra um pouco o gelo, porque eu vejo advogado chegando no fórum e quando vê que o advogado da parte contrária vira o rosto, tipo, como se fosse inimigo. Pera um pouquinho, não é assim que funciona. E se a pessoa passa para mim e vira o rosto, tipo, você tá contra mim, sei o que, eu vou lá e cumprimento. Falei, doutora, tá tudo bem? Como que tá todo mundo aí? Tá todo mundo legal? Escritório, todo mundo... E aí você vai com sutileza e educação, evitando esse tipo de ego inflado, para não falar outra coisa, prepotência, essas coisas, para evitar o pessoal que tem um ego um pouquinho inflado. Eu, graças a Deus, não tive esses problemas ainda, né? Mas quem tem, eu não me lembro qual vídeo da doutora Mariana eu vi ela contando um problema que ela teve com o promotor, alguma coisa assim, né, doutora? Promotora, ela fez uns stories contando, o promotor reiterou alguma coisa, foi deselegante. Ela foi de uma sutileza incrível. Então, a doutora Mariana tem o jeito certo de passar essa questão de como responder à altura uma intervenção mais incisiva do promotor, algum tipo de resposta do magistrado, assim, que soa um pouco afrontosa. A doutora Mariana tem ótimas dicas em relação a isso. Ela que está mais na linha de frente ali das violações de prerrogativas. Eu sou um pouco sortudo nesse aspecto, então eu não sou parâmetro para dizer sobre como reagir. Mas eu aconselho reagir com educação e altivez, colocando o princípio da urbanidade em cima de tudo, mostrando que a gente não precisa ser rival porque estamos em lados opostos temporariamente ali naquele ato. Tá. E agora o contrário disso, né? O oposto disso. Teve alguma situação que te alegrou de alguma maneira, em questão de respeito mesmo, o doutor ter recebido um retorno positivo de uma maneira que o doutor não esperava, mesmo sendo jovem advogado? Algum promotor, algum juiz que reconheceu a sua presença, o seu trabalho? Eu tive 2 casos muito emblemáticos. Uma vez eu fui despachar a primeira vez com um desembargador federal do TRF nosso aqui, Antônio Cedenho, conselheiro, inclusive, do Corinthians. É um cara extremamente fantástico, vem da advocacia, foi pelo quinto pro tribunal. E eu tinha 2 meses, mais ou menos, eu não tinha carteira ainda, eu tinha um número só, não tinha recebido a carteira ainda. Fui pro tribunal, de ônibus, aquela loucura, porque jovem advogado tem que botar a cara. Por exemplo, eu não estou em casa, estou no hotel, estou perto de São Paulo. Vim para cá para resolver um problema junto com o prefeito aqui de Paulínia, e hotel, entendeu? E a vida de jovem advogado é isso: McDonald's, batata frita, advogado raiz, não é Nutella, não. Aqui que vai fazer almocinho em lugares chiques, assim, a gente come McDonald's aqui no quarto do hotel.
E aí eu cheguei lá e falei para ele, logo de cara, falei assim, ó, vou abrir o jogo com o senhor, tô aqui tremendo, igual um pincher, sou jovem advogado, não tenho nem a carteira lá embaixo no tribunal para pegar. Eu tive meu pai me ligando, minha tia tá aqui, ó, minha tia deve ter avisado meu pai assim, ó, o Renato tá fazendo uma live, ele tá me ligando, por isso que acabou aqui. E eu cheguei para ele e falei assim, ó, sou jovem advogado, vim despachar o memorial aqui do agravo. Ele, muito solícito, sentou, me ouviu. Não são todos, isso não vai acontecer. Felizmente eu tive Não. sorte. Felizmente eu tive sorte na minha caminhada. Sentou, me ouviu, depois contou que era conselheiro do Corinthians, me deu um livro. Então, assim, são almas boas que você encontra pelo caminho. Isso me deixou muito recompensado. E outra situação que me deixou muito recompensado tem a ver com o STF, que foi quando eu sustentei na primeira turma. Eu estava com a sustentação pronta na cabeça e eu ia abrir a sustentação falando assim, não, é a minha primeira vez, eu sou jovem advogado, não sei o quê. E um dia antes eu tinha ido na posse do presidente Felipe Santa Cruz e tinha encontrado o ministro Barroso lá. E cheguei para o ministro Barroso lá na sala onde estavam os convidados, falei assim, ministro, amanhã eu vou sustentar lá a primeira vez lá. Ele falou assim, não fale que é a primeira vez, haja naturalmente, não fale que é a sua primeira vez na tribuna, não fale que você é jovem advogado, que as pessoas não se preocupam com isso. Pensei, beleza, né? Cheguei lá para sustentar, foi quando aquela famosa foto que tá eu e minha avó no Supremo, que eu levei minha avó. Fiz a sustentação ali, não gastei os 15 minutos, fiz a sustentação e no final, todos, a relatoria era do ministro Marco Aurélio, todos falaram, né? Todos abriram, o ministro Alexandre abriu uma divergência e todos elogiaram a sustentação. Então ali para mim também foi um ápice, porque é uma coisa que você faz não com tanta bagagem igual um advogado que só atua em tribunal superior, mas você faz com coração. Eu fiz com muito amor naquilo que eu estava fazendo. E você receber esse tipo de elogio da alta corte do país e também não só falando de alta corte, tem alguns magistrados que também já me elogiaram pela postura processual dentro de um processo, porque também existe um fair play dentro do processo, né? Tem alguns advogados que em vez de defender o direito da parte, fica atacando o advogado da parte contrária, criticando e tal. Então, manter o fair play também dentro do processo também rende elogios aqui das instâncias iniciais, que é algo também muito recompensador. Então, acho que os momentos mais marcantes foi esse com o desembargador federal e com a turma da primeira turma do Supremo, que eu fui elogiado pela sustentação. Foi algo confortante para mim. É gostoso, né? Dá uma massageada no ego. Quando eu estava ainda na faculdade, eu fui a única aluna da região a fazer aquele estágio participação em Brasília. Sei. E na época o tema era Pacto Federativo. A gente passa por uma seleção, são 50 alunos do Brasil todo, né, para ficar uma semana lá. E eu tive a honra e a sorte, a felicidade de passar essa uma semana lá. E você chegando em Brasília e você vendo como que funciona, como tudo funciona lá. Lá é como se fosse um outro mundo, né? E essa visão que a gente tem que deveria cair uma bomba atômica lá, ela meio que fica em segundo plano, porque tem muita coisa boa. Quando você pisa em Brasília e você anda lá, você vê muita coisa boa. E quando eu estive no STF também, a gente chega lá com um certo medo, né? Parece que você está pisando num palácio, num lugar de pessoas inalcançáveis, né? E aí eu me lembro de índios também, tinham índios paramentados lá, que eles estavam brigando, estavam acampados lá e lutando também pela causa deles. E eu encantada com tudo aquilo, aí o ministro Celso de Mello passou por mim. E aí eu olhei para ele assim, eu não sabia se eu cumprimentava ou não, eu fiquei congelada, porque a gente fica com essa sensação. E aí ele chegou, falou assim, boa tarde, falou, a doutora é advogada? Eu falei, não, ainda sou estudante. Ele falou, não desiste. Tá bom, não vou desistir. Eu falei, só faltava passar na OAB ainda. Mas aí é um outro mundo. Sim. E eu queria que o doutor falasse aqui pra gente por que o doutor foi para Brasília. O doutor hoje é membro do Conselho Federal, né, da Jovem Advocacia. Eu queria saber como que o doutor foi parar em Brasília. Eu conhecia já o presidente Felipe Santa Cruz, de algumas posturas que ele tinha na OAB do Rio. E a gente conversava virtualmente,
E aí, num dia que eu tinha que distribuir memoriais por um caso do ministro Celso, que inclusive brincou com a minha meia, porque eu cheguei cheguei para despachar o memorial com o assessor e ele me atendeu. O assessor falou, não, o ministro vai te atender. E eu estava totalmente desarrumado, estava com uma meia pink, eu conto essa história, e que eu sentei, meu terno ergueu, a meia ficou aparecendo. Uma tragédia. Mas no final ele falou assim, bonita meia, doutor, porque o ministro Celso é muito carismático, assim, apesar de ser o decano. E aí eu o presidente Felipe me convidou para a posse, participei da posse, fiquei ali com eles, mas eu não sabia de comissão nacional, não sabia como funcionava a estrutura do Conselho Federal, né? Eu era restrito à subseção. E no dia seguinte, a gente debateu umas coisas rápidas sobre como eu enxergava a jovem advocacia. E no dia seguinte da posse, eu fui ao gabinete da presidência do Conselho Federal, onde estava o presidente Felipe, tinha bastante gente. Foi onde eu conheci os diretores, o doutor Beto Simonetti, o doutor Zé Augusto Noronha, o Ari Raguiante e o vice-presidente Luiz Viana, né? O pessoal do Conselho Federal são extremamente fantásticos, são minhas grandes inspirações hoje dentro da advocacia, a diretoria nacional do atual Conselho Federal. São pessoas humanas, pessoas que passam conhecimento para frente e pessoas que te ouvem e te tratam de igual para igual. Eu nunca me senti tão privilegiado em ser quem eu sou, mesmo sendo simples aqui do interior de São Paulo, lá no Conselho Federal. Eles te tratam muito bem. Você é igual a todo mundo ali. Mesmo você não sendo um conselheiro, você não sendo um presidente, alguma coisa ali do tipo, você é tratado muito bem. Sou extremamente apaixonado pelo Conselho Federal e por Brasília, então sou suspeito para falar. Ali eu fiz grandes amizades que eu vou levar para a vida inteira. E aí eu comentei dessa questão da jovem, mas questões específicas, mas não sabia que existia comissão nacional, essas coisas. E o doutor, desculpa, o doutor já participava da jovem aqui da subseção? O doutor já tinha algum cargo? Não, eu não participava da comissão jovem, eu não participava de comissão nenhuma. E aí, quando eu fui e comentei essa questão da jovem, passou algum tempo e acho que deve ter passado um mês, mais ou menos. Eu estava em casa um dia, uma quarta-feira, começou meu celular a apitar, um monte de grupo, um monte de e-mail chegando e tinha vindo uma nomeação para mim, ato personalíssimo do presidente Felipe Santa Cruz, quem foi que me nomeou para membro consultor da comissão. Mas aí eu tive que me aprofundar para saber o que fazia um membro consultor, o que era uma comissão nacional, o que eram as comissões seccionais. A gente tem uma comissão seccional aqui brilhante em São Paulo, capitaneada pela presidente Nicole. Fizeram um manual agora de instrução ao jovem advogado, fantástico manual. Temos a subseção também que a doutora conduz muito bem a comissão. Então eu fui entender as etapas, tive a ajuda do presidente Marcos Gauss para entender como que funciona a questão de hierarquia, porque dentro da OAB existe uma hierarquia, a gente precisa respeitá-la. E foi assim, eu não fiz pedido, não tive nada. Eu acho que foi um pouco foi um pouco de mérito, assim. O pessoal, o presidente Felipe, no dia da minha sustentação oral, estava lá no STF, perguntou como tinha sido, conheceu minha avó, entendeu? Acho que foi o destino, Deus, sorte, a gente define como puder. E foi isso que aconteceu, e eu tive o privilégio de conhecer grandes pessoas, igual eu já disse, o presidente Felipe, Luiz Viana, o vice-presidente, o Beto Simonetti, o Ari Raguiante, o Noronha, que é o tesoureiro, conheci o André Godinho, conselheiro do CNJ, Marcos Vinícius, conselheiro do CNJ, e viraram todos grandes colegas. A Dani Teixeira, presidente da Comissão Nacional. A Dani é uma mulher fantástica em prol da igualdade dentro da OAB, paridade entre homem e mulher, sempre atenta encampando o pleito da jovem advocacia, questão de cláusula de barreira, todas essas coisas mais complexas. A Dani, junto com o vice-presidente Vinícius, que também é muito meu amigo, fizeram tudo isso. Então, Brasília e o aprendizado que eu tenho lá, hoje o que eu sou sobre a advocacia e como se portar como advogado, são graças a essas pessoas que eu tenho contato, tanto no Conselho Federal como na subseção com o presidente Fabrício, que estava aqui, com os outros presidentes. Então, a minha nomeação para chegar em Brasília foi espontânea, não teve
nenhum caminho trilhado, assim, além da espontaneidade. Tá. E desculpa a pergunta, como que a tua avó foi parar em Brasília? Minha avó, eu vou contar para vocês esse caso da minha avó. Minha avó é sensacional esse caso. Existe um folclore dentro da advocacia que, assim, chegar ao STF com uma causa é algo um tanto complicado, né? Às vezes chega, mas denega o segmento, enfim. Chegar a pautar um processo. Eu pautei o processo em 6 meses, para você ter noção. Uma reclamação que geralmente demora 5, 6 anos para pauta. Eu consegui pautar em 6 meses. E aí eu consegui fazer uma audiência com o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio não estava recebendo mais advogados há algum tempo. Então, assim, mais uma vez, Deus, destino, sorte, enfim. E é um marco na carreira de qualquer advogado, né? E eu fui para o STF, para sustentação, eu tinha 8 meses de advocacia. E todo advogado, quando vai para o STF, leva seus sócios, seus assessores, porque é um momento marcante. Aí eu falei assim, pô, quem que eu vou levar? Né? Não tinha ninguém para levar. Aí eu falei assim, bom, avião minha avó não voa, né? E eu também tenho um pouco de medo. Eu prefiro não ir de avião assim para os lugares onde eu posso. Aí eu falei, pô, mas é 15 horas de ônibus. Eu vou matar minha avó no meio do caminho. Aí eu falei assim, vó, vamos para Brasília me sustentar ali no STF, porque eu não sei quando eu vou de novo, eu não sei se a senhora vai ver de novo, e é só 7 horinhas de ônibus, vamos omitir um pouco as horas. Eu falei assim, põe uma meia de compressão e vamos para a estrada. Ela, você topa? Topo. Então, beleza. Colocamos as malas no ônibus e fomos. Tipo, advogado raiz, não é Nutella não, né? Porque usa meia de cabelo aqui do Trump que é Nutella. Fomos lá e minha avó começou assim no meio do caminho. Pô, mas não chega, mas não sei o que lá, não chega. E eu com a beca, assim, os ônibus apertados. Falei, não, vó, tá chegando, tá chegando. Quando ela viu que tinha passado mais de 10 horas de viagem, ela falou, não é possível. Eu falei, não, vó, são 14, aguenta aí que tá chegando. E aí a gente chegou direto tava tendo a sessão do conselho, do pleno da OAB. E eu falei, vó, preciso ir ali para ver todo mundo. E falei, vamos junto, vó. E aí quando eu cheguei com a minha avó no conselho, tava o presidente Felipe, tava todo mundo, subimos no elevador, inclusive, subiu no elevador. Eu, minha avó, o Noronha, que é o tesoureiro, o Felipe e o Paulo Guedes, que tava indo dar uma palestra. Para não dar nada, o elevador meio que ficou, sabe quando fica na metade, assim? Minha avó já falou, não, aqui não é para mim, já tô com medo. E aí, todo mundo perguntava para mim, quem é ela? Tua assessora? Tua sócia? Quem que é? Eu falei, não, é minha avó. Aí os caras falavam assim para mim, não, você tá de brincadeira, você trouxe tua avó? Eu falei, trouxe. Mas que hora que chegou o voo de você? Eu falei, não, a gente veio de ônibus. Peraí, da onde vocês vieram de ônibus? Eu falei, não, lá do interior de São Paulo. Os caras, não, você tá de brincadeira. Aí perguntava para ela, a senhora é avó dele mesmo? Ela falou assim, minha avó, com aquele, no auge do seu 1,50 m, fala, não, eu sou avó dele. E ela toda bonitinha, assim, com um casaquinho, parecendo uma beca, assim, tem a foto no meu Instagram. Não, eu sou vó dele e tal. E aí o pessoal acabou ficando apaixonado. O presidente Felipe falou para ela assim, falou para mim, você só volta aqui se você trouxer a sua avó todas as vezes que você voltar. E aí a gente chega lá no... Mas não de ônibus, né? Vamos tentar não ser de ônibus. E aí você chega e ela foi assistir no STF, chegou no STF e minha pauta era a última pregoada, era o último processo. E aí minha avó, a gente de Mirassol, né, pô, a gente é simples, não tem nada de rebuscado. O pessoal da capital tá mais acostumado com o tribunal, e a gente, tipo, entrando no plenário, assim, não pode celular, não pode pegar celular, não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo. E minha avó quietinha, assim, cara, com muito medo, um monte de polícia federal, guarda ali e tal. E o último processo era o meu. E aí minha avó começou, achou... A hora que os ministros entram, todo mundo tem que ficar de pé. Então toca um sino, entra os ministros, todo mundo de capa lá, e tá todo, parece Harry Potter, aquilo que tá todo mundo de beco e capa, parece Hogwarts. E aí minha avó não levantou, eu cutuquei, eu falei assim, vó, levanta. Ela, o que foi? Eu falei, levanta, tem que ficar de pé por causa dos ministros. E ela levantou, aí no meio dos processos, ela começou, tipo, uma torcida, tipo, não gostei desse ministro aí e tal. Só denega a ordem, só denega habeas corpus, tava pautado um monte de habeas corpus do Marco Aurélio. E o ministro Alexandre denegando. E no final, tava tipo uma torcida. Minha avó falou, dessa eu gostei, tipo. E nesse dia específico, eu levei ela para passear no Senado, levei ela para fazer uma reunião, que eu tinha uma reunião com um senador aqui nosso de São Paulo, em função da jovem.
advocacia. E minha avó ficou meio que um mascote, minha avó é meu amuleto da sorte, onde eu vou, minha avó tá junto. E é isso que minha avó foi parar no Supremo. Eu precisava levar alguém especial. E a minha especialidade em levar alguém especial chama-se vó. Então, onde eu vou, eu levo minha avó. Minha avó é famosa, inclusive nas palestras. Que é o... Que gostoso, né? É. Acho que deve ser uma honra para ela, né? Por falar em Harry Potter, o doutor já deve ter visto. Antes de entrar no plenário, tem um espelho da verdade lá, né? Eu me senti em Harry Potter, aquele espelho grande, eu tirei uma foto lá. Tanto que o guia fala que ali mostra a sua face, né? Sim. Você está entrando no plenário e você se vê ali. Não adianta você querer mentir, disfarçar, usar de métodos. Ali é a verdade, né? Limpa na sua frente. E aí eu tirei foto e coloquei lá no meu Facebook que eu estava em Harry Potter, em Hogwarts. Mas muito legal. Quando eu fui, doutor, também, infelizmente, eu fui de ônibus, porque eu não tive condições. Então foram, sim, 13, 14 horas de viagem. E quando eu cheguei em Brasília, estava tendo, como fala, sabatina, quando é para concurso do MPT, do Ministério do Trabalho. E já estava na fase de... É sabatina que fala? Prova oral. Quando você faz a prova. Isso, é prova oral. E estava sendo num prédio, eu peguei o endereço lá e eu tinha que estar no meu compromisso só 1 da tarde, que era na Câmara. Aí eu falei assim, não, eu quero ir lá ver essa prova. Cheguei lá, eu fui com a mala, com o travesseiro, com tudo, assisti uns 5 candidatos fazendo a prova. Eu achei incrível, porque eram pessoas jovens que já estavam numa etapa já da prova, bem adiantada. As perguntas eram perguntas básicas. Diferença entre prescrição e decadência, e o candidato ali suando frio, porque a bancada era extrema. Juízes do Ministério do Trabalho. Eu lembro que eu tirei foto com um juiz que eu não sei quem é, tirei foto com ele, depois eu fui pesquisar quem era, aí postei lá o nome do juiz lá. E fui a única que chegou lá no estágio também com mala, travesseiro e de ônibus, porque a maioria também foram de avião, porque realmente a viagem é cansativa, sua volta de parabéns. A advocacia raiz, né? Isso daí, e de ônibus, advocacia raiz. Advocacia raiz. Agora dá para o doutor levar ela de carro, né, por favor, mais confortável. Ou se não de avião, né? Seria melhor ainda de avião. Doutora, o meu medo é que a live caia, porque graças a Deus nosso bate-papo fluiu e faltam 10 minutos. Gente, então, fica à vontade. Se você mandar, eu faço. Tá, então o que eu queria? Eu queria que o doutor fizesse um último apontamento, aí fica 5 minutinhos para a gente se despedir. Tá. Eu queria que o doutor explicasse para a gente esse seu cargo na coordenação lá da Jovem em Brasília. O que isso representa para Mirassol? O jovem advogado de Mirassol, ele tem você em Brasília, a OAB de Mirassol tem você em Brasília, porque isso significa o que para a gente? Tá. Tem meus amigos, o Marcos está perguntando o que é minha pulseira no braço. Eu vou explicar. Essa pulseira é um barbante. Eu ganhei de uma cigana. Não me lembro o nome dela. Acho que é Cigana Marina, alguma coisa assim. E ela falou que quando essa pulseira se arrebentasse, eu ia achar o grande amor da minha vida. Então eu coloquei por via das dúvidas, né? Para ver se a gente dá uma desencalhada. Então tá aqui. Quando arrebentar, a gente vê se a profecia se concretiza. E tá explicado aí pro Marcos, que tá me mandando um WhatsApp perguntando o que é esse negócio no teu braço que você amarrou aí? Algum tipo de simpatia? Tá explicado. Agora... Se por um acaso aparecer antes, o doutor me arrebenta isso daí, hein? Porque vai que aparece antes, daí arrebenta isso logo para não ter problema depois. Vou ter que arrebentar agora, então. Ó, o que funciona o cargo de membro consultor? A gente tem o Colégio Nacional de Presidentes Jovens, dos 27 estados. E junto com o Colégio de Presidentes existe a Comissão Nacional. Dentro da Comissão Nacional existem a diretoria, os membros normais e os membros consultores. Então, tudo relacionado à jovem advocacia passa pelo colégio. O colégio tem exímios presidentes de todos os estados. Passou aqui o Paulo, que é de Minas. Temos a Nicole, de São Paulo. Então, tudo que versa sobre a jovem advocacia, nós, como Comissão Nacional, debatemos. Por exemplo, vai ter um congresso agora que 2 jovens
4 jovens presidentes vão participar. Depois eu vou até te passar para você divulgar. Já tem quase 60 mil inscritos. Tem a dona do Magazine Luiza vai participar, junto com a Jovem Advocacia. Tem esqueci o nome dela, não sei que lá, Latifa, que também foi da XP. Um pessoal de alto nível. E vai ser totalmente online. Vou te passar e você posta no perfil da Jovem aí, que é um congresso que tem que se inscrever, já tem quase 60 mil inscritos, e a Jovem Advocacia vai ter 2 painéis que foi fruto do Colégio de Presidentes Jovens, junto com a Comissão Nacional. Então, Mirassol hoje, dentro do Conselho Federal, da Comissão Nacional, a gente tem voz. Por exemplo, quando teve aquelas questões da publicidade e propaganda, a gente reuniu algumas pautas aqui do pessoal da região, e eu levei para o Ari, que é o secretário-geral adjunto que está tomando conta dessa parte, algumas propostas da Jovem. O colégio encaminhou também. Então, assim, um pontinho de voz dentro da Comissão Nacional do Jovem. Então, tudo aquilo que a gente tiver sobre jovem advogado e a gente quiser levar para o debate, a gente tem esse canal mais facilitado por eu estar lá, mas assim, não é por eu, Renato, estar lá, é porque o cargo de membro consultor contempla isso, o diálogo, não é nada assim que vinculante, entendeu? Não é que eu vou falar e vai vincular, mas a gente tem esses debates dentro da Comissão Nacional e junto com o Colégio de Presidentes, que também é muito importante. É basicamente isso. Então, tudo que versa sobre jovem advocacia, cláusula de barreira, publicidade e propaganda, alguma questão de prerrogativa do jovem advogado ali que teve uma prerrogativa violada e a gente dá um impulso. Tudo que vira sobre o jovem, estamos dentro. Podemos conversar e a gente vai debatendo. É basicamente isso. Recentemente eu participei do 2º colégio dos presidentes da Jovem Advocacia aqui de São Paulo. E eu fiquei impressionada com a qualidade do serviço da doutora Nicole, né? A doutora Nicole Capovilla, que ela é presidente da Jovem lá, da seccional de São Paulo. Nicole e o que me deixou feliz, assim, o respeito entre os presidentes estaduais, que foi o que eu tive contato, e o respeito do presidente Caio Augusto, que é da seccional de São Paulo, presidente do Caio... quanto ele ouve... Excelente, o quanto ele ouve a Jovem Advocacia, o quanto que ele colabora com o trabalho da doutora Nicole, o quanto que a doutora Nicole representa o presidente da Jovem Advocacia em São Paulo. Essa cartilha que foi desenvolvida, eu achei excelente. Sensacional. Tanto é que aqui a gente divulgou e já passamos para os jovens advogados. Eu acredito que tudo que está na cartilha encaixe com as necessidades também de Mirassol, do jovem advogado de Mirassol. E é incrível, assim, você ter esse acolhimento, né? E eu acho ela muito competente, eu admiro muito o trabalho dela. Eu acompanho tudo que a seccional faz, a Jovem de São Paulo faz, e a gente acaba divulgando aqui para Mirassol também. Presidente Caio é gente da gente. Ouve a gente, é um cara exemplar. A Nicole é sensacional. São pessoas inspiradoras também. Na última live que eu fiz com o Dr. Marcos, ele no finalzinho ele se disse feliz por poder ser presidente aqui da subseção, ao mesmo tempo que a gente tem essa seccional com o Dr. Caio Augusto, e eu me senti também representada com a doutora Nicole, eu fiquei encantada com o trabalho dela. Doutor, a gente falta 5 minutos para não acontecer igual aconteceu da última vez. Eu queria deixar aqui um agradecimento imenso em nome da Jovem Advocacia. Eu queria dizer que eu estou muito honrada de tê-lo aqui com a gente. Essa importância que você representa, tanto em Brasília... Nem tanto. Vai, não, eu vou ficar tímido. Não, para. E eu queria dizer que é um charme suas gravatas, suas meias. Minha meia. Vou mostrar a meia. Mostra a meia. A meia. Tem que mostrar. Aqui, não dá pra ver? Não tô vendo, ninguém tá vendo. Não tá vendo. Aí, ó, do Trump, tá vendo? Do Trump. E tem alguma história particular essa meia aí ou não? Tem a história que eu sou louco e paguei $40 numa meia dessa aqui, porque não tinha no Brasil pra vender, e quando eu fiz a conversão, eu falei assim, pelo amor de Deus, cara, foi meus honorários o mês inteiro na meia.
Mas qual que é a questão dela? É o cabelinho? É só para É o ter o cabelinho, é cabelinho loiro charme, voando? é charme, é charme. A hora Ó, que senta lá e cruza a perna assim, a calça levanta, fala assim, ó, a secretária é, olha, todo mundo olha, fala, quem que é esse doido, gente? é bem isso daí. Ó, eu agradeço, já que vai encerrar, eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu sou um cara extremamente apaixonado pela Jovem Advocacia. O que vocês realizam e o que eu falo, vocês da Comissão em Mirassol, é fantástico. Presidente Marcos é uma inspiração de vida para mim. Ele me conhece desde pequenininho. É um cara que me acolheu, me dá muitos conselhos. Às vezes eu chego estourando com ele, ele fala, calma, não é assim, entendeu? E o que eu posso deixar de recado final para a Jovem Advocacia é: celebrem com aqueles que celebram com você. Priorize seus amigos. Estou vendo muitos amigos aqui, eu não consegui nominar todos, peço desculpa, mas meus amigos são a razão da minha vida, são as pessoas que me colocam para cima junto com a minha família. Então, celebrem com as pessoas que celebram com você. Fique bem com as pessoas que ficam bem com as suas conquistas. Não se preocupe com o advogado mais experiente que te maltratou. Sempre vai ter 2, 3 para te bem tratar, vamos dizer assim. Conte com as pessoas que fazem questão de te ajudar. Jovem advogado não é obrigado a saber tudo, mas é obrigado a dar tudo de si para conquistar aquilo que ele quer. Então, agradeço imensamente a oportunidade, é sempre uma honra. Tenho muito orgulho de todos vocês. E o que eu levo da advocacia, Arthur Bobsin, presidente de Santa Catarina Jovem, um monstro, um advogado gigantesco, um jurista, acabou de entrar aqui, amigão meu. O que eu levo da advocacia, da Jovem Advocacia, é as amizades, é o aprendizado de vida, é isso que vale. Os processos passam, os destinos das pessoas passam e o que fica é as amizades e os aprendizados de vida. Então, sempre filtre aquilo que te faz bem. Aquilo que te faz mal, põe na caixinha, põe na gaveta, bola para frente e vamos, que tem atrás vem gente e tem um caminho gigantesco para trilhar. E daqui a pouco, eu nem sei se eu vou dormir no hotel, vou pegar a estrada, que eu tô com saudade de Mirassol e eu gosto de dormir em casa e minha avó não dorme enquanto eu não chegar. Que fofa, doutor. Então, eu vou me despedindo daqui, avisando a todo mundo, principalmente a quem está entrando agora, que a live vai ficar salva. Beijo, no tia, IGTV. tia Mari, beijo, tia Lu, tio Lu. Beijo, tia Mari. Lari, Léo, foi mal, tia. Beijo. Ó, tia Mari, você que entrou agora no finalzinho da live, Ela tá vai desde ficar o começo, salva ela tá no desde o perfil. começo, ela tá desde o começo. Ah, tá desde o começo? Então, beleza. Então, quem tá entrando agora vai ficar salvo para assistir. Doutor, uma boa noite. Tchau. Caso o doutor resolva vir embora para vovó, uma boa viagem de volta. McDonald's, em segurança. vou comer agora. Advogado Nuggets. Aproveita a janta, isso daí. Doutor, fica com Deus. Tchau, doutora. Beijo, obrigado. Tchau. Tchau, obrigada.